transformados em teu poder. Amém? Glória a Deus. Diz assim: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Versículo 12. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Versículo 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E ele é quem nos liberta, e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Amém? Glória a Deus. Eu queria começar fazendo um pequeno comentário. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ao povo de Colosso, porque Paulo, ele soube notícias que a igreja de Colosso estava sofrendo com algumas doutrinas de homens, com alguns problemas, e quando foram visitar Paulo na cadeia, logo, imediatamente, contaram o que estava acontecendo na igreja de Colosso. E Paulo, ele de próprio punho, ele pega e começa a escrever uma carta para a igreja de Colosso, que é chamada a igreja de Colossenses. Essa carta foi escrita aos Colossenses por intermédio de Paulo, conduzida por Timóteo. E ele faz uma oração. Esse trecho que acabamos de ler é uma conclusão de uma oração que Paulo faz, pedindo. E ele diz: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso Senhor. Paulo está pedindo que a igreja suporte, que a igreja tenha paciência, que a igreja, ela enfrente os problemas, que ela enfrente as lutas, que ela enfrente as dificuldades com paciência no Senhor. Paulo está pedindo que a igreja, ela tolere as lutas que vêm e creia que o Deus que o chamou é fiel para sustentá-los na fé. E ele pede em seguida que a igreja agradeçam com uma alegria ao Pai. Ele diz assim: olha, que nós devemos agradecer a Deus com uma alegria, que nós venhamos suportar e agradecer por todas as lutas e as bênçãos que nós recebemos. Porque do mesmo jeito que a igreja de Colosso estava sofrendo com alguns tipos de doutrinas que não eram de Deus, mas de homens, nós nesses séculos passamos, nós nesses séculos vivemos, nós nesses séculos enfrentamos. Porque um dia nós estávamos vivendo aonde? No mundo. O mundo do pecado, o mundo da maldade, o mundo da iniquidade. E um dia o Senhor Jesus, através da morte dele, nos deu a libertação do mundo. E ele nos transportou do reino da escuridão, das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós hoje, nós não estamos mais debaixo do jugo do mundo, debaixo do jugo do mal, mas estamos debaixo do poder glorioso do Deus Pai. Nós vivemos debaixo da poderosa mão de Deus, nós vivemos sob a proteção de Deus, mas estamos aonde? Ainda habitando aonde? No mundo. Quando ele fala para os discípulos: filhinhos, vós viveis neste mundo, mas não sois de onde? Desse mundo, ou seja, viveis, ou seja, nós estamos na órbita da Terra, nós estamos em terra firme, nesse lugar chamado planeta Terra, e isso é o mundo que Jesus se referiu. Vocês vivem aí, nesse planeta, mas não sois desse planeta, não sois daí, ou seja, vivem no lugar, mas não comungam das coisas que o povo desse lugar fazem. Não comungam das coisas que o mundo oferece. Não comungam mais das coisas das trevas. Não comungam mais do pecado, porque outrora vivíamos no pecado. Hoje não mais.
Hoje estamos livres pela graça de Deus. E Paulo, ele pede para que nós venhamos agradecer a Deus, porque Ele nos libertou, porque Ele nos transportou, porque Ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho, do seu amor. Mas, nesse mundo onde nós estamos vivendo, o mundo material, que é o mundo que nós comemos, dormimos, nos relacionamos, esse mundo tem maldade, esse mundo tem pecados, esse mundo tem coisas erradas, mas nós não comungamos dele, mas Deus manda agradecer, porque Deus nos tirou dele para viver debaixo da sua proteção. E nós entendemos o seguinte: se nós vivemos no mundo e não somos desse mundo, então, se nós não somos daqui, nossas práticas não podem ser da onde? Daqui, porque nossas práticas têm que ser da onde nós viemos, da nossa origem, a nossa origem divina, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos deu vida, juntamente com Cristo. Ele nos deu vida, e nossa vida agora não é mais a mesma vida de antigamente, porque morremos para o mundo no dia que abandonamos o pecado, e agora vivemos debaixo da graça de Deus, vivemos inteiramente debaixo da proteção divina e das leis divinas. Nós não somos mais do mundo. Aí Jesus vai dizer: filhinhos, ele vai dizer: filhinhos, no mundo sofrereis aflições. Aflições são o quê? Lutas, dificuldades, perseguições, tentações. Mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o que Paulo está dizendo. Aqui, ó. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Olha, Ele está dizendo que nós devemos nos alegrar, porque nós não pertencemos mais ao mundo do maligno, mas ao mundo de Deus, ao reino de Deus, melhor dizendo. E Ele está falando de uma coisa interessante. E Paulo, ele faz uma menção muito forte no versículo 13. E ele fala assim: Ele nos libertou do poder da escuridão. Por quê? Que escuridão? Qual era a escuridão? Era escuridão porque não tem luz? Porque não tem energia na rua? Era escuridão porque a gente não conseguia enxergar as coisas, como o calçamento, como a casa, a porta? Ou a escuridão espiritual? A escuridão espiritual. A gente não conseguia enxergar o pecado que nós vivíamos, porque para o mundo o que eles fazem é certo, eles são cegos. Eles bebem e acham normal, eles fumam e acham normal, eles xingam, odeiam, praticam todo tipo de imoralidade, eles praticam todo tipo de imundícias, e para eles são normais. É normal porque o paladar deles já estão acostumados a comer a carniça que o diabo dá. Você já viu aquele cachorro que vive no lixão? Ele come aquela carne passada, fedendo, podre, e para ele é comida. Para ele está bom, ele não sabe o que é outra coisa. Mas quando você pega um animal que você cria ele comendo coisas boas, quando ele come aquilo, ele vomita. Ele não consegue, ele tem nojo. A natureza dele foi mudada, foi transformada. É o que acontece com uma pessoa que foi tirada das trevas, da imundícia e transportada para a luz. Ela não consegue mais andar na escuridão porque ela abomina a escuridão. Ela enxerga, ela tem o paladar do que é bom. Ela entende que as coisas de Deus têm que ser boa e não ruim. Ela entende que o pecado está ali e ela se desvia do pecado, porque ela tem nojo do pecado, ela tem repulsa da maldade, ela tem repulsa das coisas erradas. Quando ela vê as coisas erradas, ela abomina. Dentro dela há um nojo do que não presta. Então, ela foi transportada, ela já não vive mais ali. Ela já não vive mais ali. Agora, deixe marcado aí na sua Bíblia o Colossenses, e aí vá em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Acompanhe comigo em 2 Coríntios capítulo 12.
Isso, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12, verso 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: amém? Diz assim: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa. Em algumas traduções está dizendo: 3 vezes orei para que o Senhor tirasse isso de mim, mas Ele me respondeu: a minha graça te basta. O que é que você precisa para viver? O que é que eu preciso para viver? Somente a graça de Deus. Só a graça de Deus basta. Mas nada me interessa. Quando o ser humano que sai das trevas e entra na luz, ele aceita a graça de Deus, e ele está conformado com a graça de Deus, para ele é tudo o que ele precisa, ele não precisa de mais nada. Ele não se interessa por outra coisa. Ele não tem vontade de outra coisa. Ele está satisfeito com aquilo. Ele está saciado com aquilo. Quando você está de barriga cheia, você quer comer mais? Você está saciado. Quando você está satisfeito com o que você tem, você não busca outra coisa. Deus te deu a graça. E o satisfeito pela graça não se interessa por novidade, não se interessa por outras coisas, não se interessa por doutrinas que aparecem, por ensinamentos que aparecem, não se interessa por coisas que vêm tirar você da luz. Não se interessa por nada disso. Não se interessa. Quando a graça de Deus nos basta, nós não buscamos outras coisas. Sabe o que está acontecendo? Aí hoje, a gente tem hoje, do mesmo jeito que a igreja de Colosso estava lá, com pessoas dizendo assim: olha, tem um anjo dizendo aqui, Colossenses 2, se você ler em casa você vai ver. O anjo disse, não sei o que disse. A pessoa que está conformada com a graça de Deus, ela não está preocupada com isso, ela nem se interessa, porque tudo que ela precisa está nela, a graça. Ela não se preocupa com o que comer, com o que vestir, ela não se preocupa com o sucesso, ela não se preocupa com nada. Tanto faz o sofrimento como a vitória, para ela tanto faz. O importante é ela ter a graça, só a graça, só o amor divino, para ela tá bom, nada mais. Então ela não é tentada pelo maligno. Porque o que acontece? Como é que o maligno tenta um ser humano? Como é que o maligno tenta o homem? Como é que o maligno oferta a sua proposta de trazer as pessoas para a treva de novo? É quando a gente tem necessidade de alguma coisa. Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, Jesus foi conduzido ao deserto. E lá no deserto, Jesus estava jejuando por 40 dias. 40 dias Jesus jejuando, sem comer e sem beber. Aí quando Jesus teve fome, quem entra em cena? Satanás. Quando Jesus teve fome, por que ele não entrou antes em cena? Porque Jesus não necessitava de nada. Quando Jesus teve necessidade, ele entrou ofertando. E é assim, quando nós estamos satisfeitos com a graça de Deus, ele não vai ofertar nada. O diabo quer nos tentar em cima do que nós estamos precisando, em cima do que nós almejamos, em cima do que nós estamos precisando naquele momento. Se você precisa de qualquer outra coisa que não seja a graça de Deus, então ele vai começar a lhe ofertar. Ah, eu preciso de um casamento urgente, o diabo vai lhe ofertar um noivo. Ah, eu preciso de emprego urgente, o diabo vai lhe ofertar um emprego. Eu preciso ser curado urgente, que eu estou ruim aqui, o diabo vai lhe ofertar a cura, mas do jeito dele, para te levar para as trevas de novo. Mas quando você vive, a graça do Senhor me basta, eu estou satisfeito. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Eu agradeço a Deus pela vida que Jesus me deu. Ele me transportou das trevas, está bom demais. Já saí do pecado, já estou livre, estou salvo, está lindo, está maravilhoso, estou liberto. Está bom, Senhor, está lindo, eu estou no lucro. É assim que o crente tem que pensar. Eu estou no lucro, então você não vai ser perseguido. Por quê? O diabo, ele jamais vai botar um anzol porque você não é um peixe e vai lá comer a isca.
Ele jamais vai pegar você na arapuca, porque você não é um passarinho que está atrás do milho. Porque você só come na mão de Deus. Só come do que Deus dá. Foi isso que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ou seja, das ordens de Deus, do que Deus pediu para eu fazer, do que Deus me falou, do que Deus mandou eu fazer. E aí nós suportamos, aí nós vencemos, aí nós vamos adiante. Mas nós vamos muito mais adiante, muito mais. Atos capítulo 26, verso 18. Abre aí, Atos 26, verso 18. Aqui a gente vai buscar a Bíblia. 26, verso 18. Olha o que Paulo diz. (26:18). 26:18. Olha o que diz aqui. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados, e passarão a ser parte do povo escolhido de quem? De Deus. Deus dá uma ordem a Paulo quando se converte. Paulo, olha, tu vai sair, tu vai abrir os olhos daquelas pessoas, vai tirá-las da escuridão e vai trazê-las para mim. Eles vão ser meu povo através da fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente adquire fé, eu preguei domingo, produz o quê? Não foi isso que Pedro disse? Arrependei-vos e saia do meio dessa gente, e sejam batizados para quê? Remissão dos pecados. Quando nós somos transportados, nós nos tornamos, olha, parte do povo escolhido de quem? Se você é escolhido por Deus e faz parte do povo de Deus, você não anda mais em quê? Em trevas, na escuridão. Vence o maligno. O que a Bíblia diz em Tiago? Resistir o diabo, ele fugirá de onde? De quem? De vós. Mas antes ele fala o quê? Sujeitai-vos a quê? A Deus. Sujeitai-vos a Deus. A sujeição a Deus, ou seja, a graça de Deus me basta. Não importa se eu estou com fome, não importa se eu estou doente, não importa se eu estou desempregado, não importa o que eu estou passando. Senhor, a tua graça é que não pode sair de mim. Davi disse assim para o Senhor: tira qualquer coisa de mim, mas não tira de mim o teu espírito. Davi não queria perder a presença, porque a graça de Deus é tudo. E o que é que faz um crente perder a presença, irmãos? Pecado. A bandeja do diabo. Quando nós aceitamos a proposta do maligno, nós perdemos a presença, porque voltamos a viver nas trevas, apagamos a luz que é na gente. Quando nós pecamos, quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos aos caprichos da carne, do pensamento, à vontade do maligno, nós regredimos, voltamos para as trevas, a luz é apagada. A gente tem a conta cortada e a gente fica na escuridão de novo, vivendo no mundo das trevas. A gente perde a graça de Deus, que só ela basta. Só ela basta. Romanos capítulo 8, verso 21. Romanos, para a gente terminar. Romanos 8, 21. Romanos 8, 21. Olha o que diz aqui. A gente está vivendo aonde? Aonde que nós estamos vivendo? No mundo, não é isso? Nós estamos libertos da escuridão, mas vivemos aonde? Nós não fomos libertos do mundo ainda, nós estamos dentro dele. Mas um dia a gente vai. Olha o que Paulo vai dizer. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo, e tomará parte
da gloriosa liberdade dos filhos de quem? De Deus. Aí versículo 22. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Versículo 23. Então, e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. O que é uma libertação completa? O que é ser liberto completamente? A gente foi liberto do quê? Da escuridão, não é isso? Mas a gente vive aonde? Dentro da onde? Tentado por quem? O pecado está na porta de quem? Da gente. Mas no dia que a gente subir, lá não tem mais pecado para nos tentar. No dia que a gente subir, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais necessidades, lá não vai ter nada que nós necessitamos, a não ser o amor divino. Olha, a vontade de adorar acabou. Jesus disse: está consumado, quando Ele pagou na cruz pelos nossos pecados. Mas vai estar consumado quando nós que temos o Espírito de Deus saímos dessa terra podre. Saímos daqui, ó. Você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar de pagar conta de luz, de água, você não vai precisar de marido, de esposa, não vai precisar nada disso. Você só vai precisar da luz de Deus, que vai estar lá iluminando o céu imenso, a nova Jerusalém. Mas para isso eu tenho que permanecer na luz. Para isso eu tenho que agradecer a Deus, me contentar somente com a sua graça. E essa graça que foi me dada de graça, que foi o primeiro presente que eu recebi de Deus, como está escrito, o Espírito Santo, o primeiro presente que eu recebi. Eu tenho que manter esse presente guardado às 7 chaves, com maior carinho, para no dia que o nosso Senhor Jesus voltar, a gente poder se libertar dessa terra podre. Porque Jesus disse assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, e ninguém chega ao Pai senão por mim. É através de Jesus que a gente chega lá. Se eu e você não confrontarmos a nós mesmos e dizer assim, ó: Senhor, a tua graça me basta. Eu já fui liberto, transportado, e eu só preciso da tua graça para viver. Então o diabo nunca vai ter uma oportunidade de me mostrar uma bandeja, porque eu não vou estar precisando de mais nada. O diabo não vai poder me oferecer a graça. Só quem pode é Jesus. Ele pode me dar o mundo inteiro, mas não pode me dar a graça, porque a graça já foi dada. Já é minha, já é sua. Porque Jesus nos deu. Jesus nos deu. Volta para Colossenses, onde eu mandei marcar. Ele diz no verso 14: Ele é quem nos liberta, e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Por meio de quem? De quem? Sem Jesus nós não temos como ser perdoados dos nossos pecados. Todos nós pecamos, não pecamos? Mas se a gente tem Jesus, não há condenação. Paulo vai dizer: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se Jesus não estiver na sua vida, nem na minha vida, nós estamos condenados. Mas se Ele tiver, a gente não pode ser liberto. Todo dia vem uma acusação contra a gente, porque todos nós somos pecadores. É o sangue de Cristo, foi o sacrifício de Cristo que nos libertou. E é Ele que a gente tem que permanecer. Mas a gente só permanece em Cristo enquanto estivermos negando a si mesmo e vivendo fora do pecado. Não adianta você chegar aqui na igreja e eu fazer uma oração de imposição de mão. Não adianta eu fazer 21 dias de jejum. Não adianta vestir pano de saco. Não adianta fazer campanha. Não adianta nada se você e eu
não tivermos em Cristo. Não tivermos em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão vivendo no Senhor. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. Quem está em Cristo é liberto. Quem está em Cristo é transformado. Quem está em Cristo é salvo, é cheio da graça. Mas para manter isso eu tenho que me afastar do pecado. Pastor, que pecado? Pecado do pensamento. Os pecados que nos afastam de Deus. Quais? A nossa consciência diz. A nossa consciência nos mostra. Tem pastores aí que faz lista de pecados, não é verdade? Eu não. A Bíblia diz: se a minha consciência me acusa, eu não devo fazer. Tudo que minha consciência me acusa, o Espírito Santo está dizendo: ó, aí não pode. Não é porque que o irmão faz eu vou fazer. Não, é a minha consciência que vai dizer. O Espírito Santo trabalha na minha consciência. E eu preciso me manter fiel. Eu não queria ler esse último versículo não, mas eu vou completar. Versículo 21. Ele diz assim: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas mais que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa, mas é preciso que vocês continuem fiéis. Versículo 20, fiéis, firmes sobre um alicerce seguro, sem se afastar da presença que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e esse Evangelho que tem sido anunciado ao mundo inteiro. Olha, Paulo pede para você se manter firme. Paulo pede para você ficar firme, se manter puro, limpo. Paulo diz que foi esse Evangelho que libertou ele. Foi esse Evangelho que fez ele ser servo. Foi esse Evangelho que fez com que ele não tivesse mais culpa. A consciência dele não acusava mais. O diabo quer que você tenha um peso na consciência. É assim que ele tira a pessoa da presença. Pela culpa. Faz você tropeçar, esquecer a graça de Deus, e a pessoa não consegue congregar mais, a pessoa não consegue orar mais, a pessoa não consegue cantar mais, a pessoa desiste porque ela está com vergonha de Deus. Culpado. Se sentindo culpado. Todo culpado faz o quê? Foge. O cara, quando tem culpa, que sabe que vai ser preso, ele foge. Com medo da justiça. Foge. Então a gente não pode ter culpa, porque quando a gente não tem culpa, nós chegamos diante de Deus como obreiros aprovados, como pessoas purificadas em Cristo Jesus. Vamos nos manter firmes. Sabe por quê? Porque está surgindo muitas doutrinas. E essas doutrinas estão tirando as pessoas da presença. Doutrina da autoajuda. Estou sempre dizendo isso aqui. Doutrina do cai-cai. Doutrina do Deus me disse. Doutrina do manto. Cheio de gente deixando de ler a Bíblia, de praticar a palavra de Deus, de ver na graça, para vir nessa doutrina. Cuidado. A doutrina da campanha, do voto, do sacrifício. A doutrina da opressão dentro da igreja. A doutrina das coisas mundanas, libertinas dentro da igreja. Nossa doutrina é Cristo. Doutrina é isso aqui, ó. Bíblia, palavra. Se você viver segundo a palavra de Deus, a graça nunca sai de você. Nunca vai sair de você. É o passaporte para a graça. É o passaporte para a salvação. É o passaporte para uma vida santa. Se você obedecer a palavra, nunca você vai perder para o diabo. Nunca vai voltar para as trevas. Nunca. A palavra de Deus é a luz da sua vida. É ela que te mantém a graça. E eu queria começar esse mês. Hoje é o primeiro culto do mês de novembro.
Quem cumpriu os 30 dias que a gente falou aqui, dos 10% do dia para Deus? Amém? Quem cumpriu? Então, um bocado de gente não cumpriu, não foi? Não conseguiu guardar 10% do dia para Deus? Gastaram com outras coisas? Não conseguiram? Misericórdia. Vamos aplicar, gente. Vamos nos aplicar. Aquele que ouve a palavra e não pratica, esse Tiago diz, não seja ouvintes, mas praticantes. É isso que mantém a gente em pé. Eu vou acabar para a gente ir embora. Mas eu queria, domingo tem o quê? Santa Ceia. A Santa Ceia é para quem é santo, para quem não tem pecado ou para quem é pecador? Quem acha que é para pecador? Quem acha que é para quem é santo? Tá certo quem diz que é para pecador. Porque todos nós pecamos. Se for para santo, ninguém pode tomar Santa Ceia. Ninguém. Agora, não é para quem ama o pecado. Para quem quer estar vivendo no pecado. Para quem não quer abandonar o pecado. Para quem não discine o corpo de Cristo. Quem vem para a igreja só para comer. Mas quem vem para a igreja para honrar o corpo de Cristo. Para quem vem para agradecer pelo que Ele fez. O que Ele nos deu a nova aliança. Aí é para você que discerne o corpo de Cristo. Paulo quis dizer isso. Quem não tem discernimento do corpo de Cristo está pecando, está comendo indignamente. E para isso a gente precisa fazer o quê? Para estar na Santa Ceia. Permanecer o quê? Fazendo parte do corpo, não é isso? Para fazer parte do corpo precisa fazer o quê? Continuar sem pecados. Ou melhor dizendo, sem pecar. Lutando para isso, se esforçando para isso. Para chegar aqui de cabeça erguida, porque a maior tristeza de um pastor é quando eu chego na ceia, que a gente passa a ceia e o irmão faz. Não. O outro faz. Não. Para mim dói. Me dá uma tristeza na alma, porque o termômetro da igreja é a Santa Ceia. Quando o irmão não participa, eu entendo que o meu trabalho não está sendo bem feito. Eu entendo que eu não consegui pregar para ela, para que ela se convencesse que ela tem que mudar. Então, eu gostaria que a gente se preparasse para domingo. Amém, gente? Então, procura se preparar. Procura um livro para ler. Procura uma Bíblia para ler. Eu já falei aqui, é pecado você ir na internet? Eu gosto. É pecado ir para o TikTok? Não. É pecado assistir novela? Não. Só é pecado quando você deixa de fazer as coisas de Deus, de dar prioridade a Deus para dar prioridade a essas coisas. Eu consigo organizar o meu tempo. Eu leio Bíblia, eu vou para a internet. Eu brinco, eu fico muito tempo na internet, mas as minhas obrigações com Deus eu cumpro. Eu consigo cumprir. Porque eu separei um tempo para Deus. Tem um tempo dedicado para Ele. Eu dou esse tempo para Ele. É necessário para que eu mantenha a minha vida espiritual de alta. Senão eu não estaria aqui. Eu estava falando essa semana, fiz uma conta. Eu prego quantas vezes por semana aqui? 3, né? 3 vezes, né? 12 vezes por mês, não é isso? Fora as aulas, né? 12 vezes. Vamos fazer a conta? Quantos, deixa eu ver, 12 vezes 12 dá 144, não é isso? Boa de conta, Adriana. 144 vezes 2, 288. De janeiro de 2019, quando a gente começou aqui, a janeiro de 2021, eu preguei 288 mensagens aqui, sem repetir. Estava fazendo a conta. E de janeiro para cá, eu não sei nem contar ainda. Teve alguns dias que os meninos pregaram. E eu não repito quase mensagem. Sabe por quê? Porque eu dou um tempo para Deus. E Deus fala comigo através da palavra. Se você se aplicar, você sempre vai ter alguma coisa de Deus na sua vida. Amém? É o que tem me sustentado. É eu estudar a Bíblia, eu ler a Bíblia, eu buscar a Deus. Porque é ela que não me faz pecar. Amém? Glória a Deus. Vamos para casa? 5 para as 9, 4 para as 9. Para a gente ir para casa. Domingo, Santa Ceia Pelo amor de Deus, segunda-feira aula, viu, obreiros? Porque esse ano de 2022 eu vou botar vocês para pregar um bocado. E quem não estiver aprendendo vai passar vergonha. Ó, o esboço do pastor.
Foi quantos minutos, Marlene? Ai. Estava preocupado hoje. Preocupado. Glória a Deus. Gente, eu estou precisando de uma cesta básica, viu? Mas a pessoa precisa urgente e vou levar amanhã essa cesta básica. Então, alguém deixou algumas coisinhas aí, eu vou inteirar e vou levar. Uma pessoa está precisando urgente, não é desse bairro não, está precisando urgente. E tem outra pessoa precisando para a semana que vem. E falou comigo, eu fiquei preocupado porque essa pessoa faz a obra. Não é daqui, é um servo do Senhor. E eu fiquei até triste porque a igreja que a pessoa pastoreia é um pastor. A igreja, eu fiquei triste porque nem todas as igrejas é igual a da gente. Eu tenho certeza que se um dia eu precisar, a igreja daqui não deixa eu passar fome. Eu tenho certeza. Mas a igreja do pastor, ela, segundo o que ele me disse, é difícil. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe para um culto de libertação. Um culto de libertação cuja Tua palavra é quem liberta. Eu agradeço porque o Senhor tem me conduzido até aqui, Senhor. Tem me conduzido, tem me guiado, Senhor, nos caminhos certos. Mas o que eu quero te pedir hoje, Senhor, é que o Senhor liberte o Teu povo. Porque o Teu povo, Senhor, eles precisam orar para que as pessoas da família sejam libertas. Eles precisam que os amigos sejam libertos. Eles precisam vencer as tentações, as perturbações, e entender que só a graça do Senhor é quem basta. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, visita o coração de cada um, dando a eles, Senhor, discernimento, para eles entenderem sobre as coisas que o diabo propõe, sobre as doutrinas que estão sendo pregadas, ensinadas, doutrinas de demônios que têm levado as pessoas a caírem na fé. E que nós venhamos, Senhor, nos conservar, Pai, na Tua doutrina, que é a Tua palavra, e não doutrina de anjos nem de homens. Deus, em nome do Senhor Jesus, te peço, ó Pai, que o Senhor permaneça em nosso coração, a cada dia nos derramando a Tua graça. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de Ti, e que o Senhor tenha misericórdia de Ti, que o Senhor levante Teu rosto e te dê a paz. E que a paz que você recebe do Senhor, ela seja notória em sua vida, permanente em sua vida, e que essa paz chegue no seu lar, e que as pessoas que estão na sua casa recebam a paz do Senhor através de você, e eles possam buscar o Deus que você busca e servir ao Deus que você serve. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe sua vida e te leve para casa em paz e em segurança, em nome do Senhor Jesus. Até domingo, para a honra e glória do Senhor.